Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 2 e nós vamos hoje do versículo 1 até o versículo de número 7, falar da igreja de Éfeso. O texto vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte, né? João, então, quando a gente viu no nosso vídeo anterior, João está escrevendo agora ao mensageiro da igreja de Éfeso para dizer essas seguintes palavras: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, essa é a mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem de um Jesus glorioso, de um Jesus que está reinando, Jesus que está sentado no trono e ele controla todas as coisas e governa a sua igreja, né? Então olha só, o verso 2 ele diz: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Olha só a característica dessa igreja: trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Isso aqui é uma característica das igrejas, que tem que ser uma característica hoje nossa, né? Prestar o serviço ao Senhor, considerar, né, de que nós somos chamados, que nós estamos prestando serviço ao Senhor, que nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele nos outorgou, nos deu, nos falou para fazer. Então, ou seja, esse trabalhar muito aqui, ele está falando, ou seja, eu sei que vocês estão cumprindo as minhas ordenanças, né? E também eu sei que vocês estão sofrendo, passando ou aguentando o sofrimento com paciência. Ou seja, vocês estão aguentando o sofrimento com paciência por quê? Porque a sua mente, os seus corações, sua alma estão voltados para as minhas promessas. Então, meus irmãos, quando a gente vê essa característica da igreja de Éfeso, é uma característica muito importante que a gente tem que olhar para a gente também e analisar, né? Que nós também devemos focar aqui nessas características e ver se em nossas vidas essas características elas estão visíveis, né? O serviço ao Senhor e o suportar de todo sofrimento, toda tribulação e toda dificuldade na presença de Deus. Agora, vamos lá. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, né? Mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Olha só que interessante. Sei que vocês colocaram essas pessoas que se dizem apóstolos à prova. O que isso quer dizer? A igreja de Éfeso era uma igreja tão espiritual e ela tão enraizada na palavra, que quando as pessoas chegavam e diziam ser apóstolos, ser enviadas de Jesus Cristo, né? Porque o termo apóstolo é isso, é enviado, né? Para levar uma mensagem específica. Então, quando eles se diziam, ou pessoas chegavam a se dizendo ser apóstolos, eles colocavam à prova. Agora, como é que essas pessoas colocavam à prova? Uma coisa, entre das coisas que eu sempre defendo, é que você conhece tanto as pessoas que são chamadas por Deus quanto os falsos profetas pelo fruto, tá? Olha só, pelo fruto. Por que, irmão, antes pelo fruto? Porque é o seguinte, porque pode existir falsos profetas que podem usar de sinais, podem usar de prodígios, né? Como a gente vai ver aqui no decorrer de Apocalipse, como o anticristo usa, né? Então, o que diferencia uma pessoa que está em uma vida e comunhão com Deus para uma que não está? Por isso que João vai dizer na sua carta para discernir os espíritos, né? Quando ele fala coloca à prova, eles vão pautar na palavra. Ou seja, eu vou lá e vou pautar na palavra o que verdadeiramente faz com que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento,
como nós somos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, então vamos colocar à prova. Então vamos ver se essas pessoas, elas vão, o modo delas tratarem, o modo delas falarem, como elas expõem as Escrituras, de que forma elas defendem as Escrituras, como elas suportam, né, o sofrimento como a gente suporta. Então eles colocaram à prova. Quando fala à prova, fala de todo tipo daquilo que eles estão vivenciando aqui no contexto. Eles vão colocar essas pessoas que se dizem apóstolos para poder sofrer ou padecer também as mesmas coisas e também passarem pelo mesmo crivo. Uma coisa interessante que a gente deveria fazer nos dias de hoje, ou a maioria das igrejas, é colocar à prova também todos aqueles que se dizem ser mestres, serem pastores, enfim. Por quê? Porque, na verdade, o fruto ele vai se prevalecer, ele vai se mostrar. Seja bom ou seja ruim. E a igreja de Éfeso estava fazendo isso. Olha só, até aqui é uma igreja exemplar, né? Como a gente conhece. Então, olha só. O versículo 3 ele diz: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Ou seja, eles foram suportando. O que está acontecendo aqui com as igrejas da Ásia? Está acontecendo uma grande pressão, né? Uma grande pressão, o Império Romano crescendo, né? O Evangelho expandindo, e cada vez mais isso ia se tornando notório. Então o que acontece? As várias perseguições, tanto por parte de autoridades, como por parte de grupos religiosos, eram enormes. Então, tanto a igreja de Éfeso como qualquer outra igreja estava sendo, né, encurralada, estava sendo oprimida, né, e padecendo sofrimentos, né, de inúmeras formas. Quando a gente fala sofrimento, a gente pode pensar em sofrimentos de inúmeras formas. Talvez não, o físico era um dos principais, mas talvez não só o físico, né, entre outras coisas mais. Então, a gente vê aqui que é uma igreja que estava sofrendo, mas ela não desanimava. Era uma igreja que se mantinha na fé, que se mantinha na perseverança, né? De tudo aquilo que já estava escrito. Agora, vamos lá. Porém, tenho uma coisa contra vocês. Olha só, uma igreja que tem o seu serviço, trabalha muito, né? Presta um serviço excelente ao Senhor, presta um serviço maravilhoso ao Senhor. Uma igreja que suporta sofrimento. Uma igreja que põe à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, aqueles que vêm tentar transformar, burlar ou alterar a palavra de Deus. Uma igreja que não desanima diante de tudo isso, mas Deus tem uma coisa contra ela. Deus tem uma coisa contra ela. Porque, olha só, versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Olha só para você ver. Vocês não me amam como amavam antes. Vocês não me amam como era antigamente, como era o primeiro amor. Vocês não me amam mais. E isso vindo da boca de Deus. Então, olha só. Às vezes para a igreja, isso é sério. Às vezes para a gente pensa, poxa, eu estou fazendo muito para Deus. Eu vou na igreja todos os dias. Eu devolvo o meu dízimo. Devolvo oferta, eu ajudo as pessoas, aí a gente vai lá em 1 Coríntios 13, né? Então, mas está tão preocupado com o fazer e o serviço, e o se manter ali, né? Mas não está preocupado em manter o amor, em se preocupar qual é o nível de amor pelo Senhor. Ah, irmão Anderson, mas essas pessoas, pelo serviço que elas estão fazendo, é amor à obra. Ah, irmão Anderson, mas o que elas estão fazendo aqui, suportando os falsos profetas, é amor a Deus. Mas Deus está falando com elas que eles não amam. Não que não tem amor, o texto não está falando que eles não amam mais. O texto está falando que o amor foi diminuindo. O amor foi diminuindo. O amor foi cada vez se esvanecendo. Olha só, você sabe qual é o perigo disso aqui? Sabe qual é o perigo de tudo isso aqui? O perigo é chegar numa religiosidade. Por quê? Porque eles foram mantendo o foco no serviço. Não, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus nos mandou, o nosso chamado. A aprovação foi vindo e eles foram se mantendo firmes no meio daquelas provações. As tentações foram vindo, eles se manteram firmes. Os falsos profetas, os falsos apóstolos foram vindo, eles foram se mantendo firmes, não se desanimando. Porém,
A estratégia do inimigo é justamente essa. A estratégia do inimigo é nos atacar de vários lados para que nos enfraqueça naquilo que realmente é importante. Olha só, Deus ele louvou, ele, né, bateu palma, parabéns, Éfeso. Você continua mantendo o seu chamado, o foco naquilo que realmente eu mandei fazer. Parabéns, você não desanimou, parabéns, você não retrocedeu, você se manteve aí, você, né, criticou, você pôs à prova os falsos apóstolos, os falsos mestres. Parabéns, mas eu tenho uma coisa contra vocês. O mesmo amor que vocês começaram não é o mesmo de agora. Ou seja, ele diminuiu. E isso é perigoso. Por quê? Porque o inimigo vai atacando de inúmeros lados, inúmeras formas, a ponto do nosso amor a Deus ele passar a ser algo que a gente vai associar com fazer. Olha só que perigo. Ah, mas eu estou fazendo, isso significa que eu amo a Deus. Não significa que você ama a Deus na sua totalidade. O que Deus aqui ele está preocupado é o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão fazendo essas coisas, mas o amor de vocês está acabando. Por que Deus vai falar isso? Porque vai, consequentemente, se ele não falasse isso, ia continuar, a ponto deles se tornarem igual os fariseus. Né? Ah, nós fazemos todas essas coisas a ponto deles entrarem no mecanismo. A ponto deles entrarem numa religiosidade. Certo? E quando eles entrassem ali, para eles voltarem de novo, a ponto de endurecer o coração com as inúmeras coisas que iam acontecendo, eles iam resistindo, a ponto de esquecer. E Deus está lembrando eles, Deus está exortando, olha, o amor de vocês, olha, não é o mesmo, está diminuindo, o nível está diminuindo, o nível não pode diminuir, o nível tem que aumentar. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, olha só, o versículo 5. Lembrem do quanto vocês caíram. Do quanto. Não onde, não quando, mas do quanto. Ou seja, vocês caíram gradativamente. O amor de vocês, ele despencou. O nível de amor por vocês, por mim, a afeição por mim, a adoração a minha, a inspiração em falar no meu nome, caiu. Caiu e vocês precisam rever isso. Lembrem o quanto caiu. Ou seja, lembrem lá atrás como vocês faziam. E olha para hoje como vocês estão fazendo. É isso que Deus está falando com a igreja de Éfeso. É tremendo. Então olha só. Aí ele fala o quê? Arrependam-se. Mas esperem, irmão, antes. Esses camaradas estão fazendo a obra, eles estão suportando, eles estão na palavra, estão pautados. Arrependam-se. Olha só, às vezes as pessoas pensam que arrependimento é somente cometer algum tipo de pecado catastrófico. Ou não, arrependimento, a origem da palavra arrependimento no grego é mudança de curso. Ou seja, enquanto eles estavam vivendo uma linha de amor, em algum momento da história, eles mudaram o curso dessa linha do amor para ir para um outro canto. Então Deus está falando que arrependam-se. Volte ao curso daquele amor que vocês estavam fluindo em mim. Volte ao curso desse amor. Tá? Então é isso que Deus está falando. Arrependam-se de seus pecados e façam o que faziam no princípio. Que é o quê? Amar com o primeiro amor. Me amar de todo o coração. Aí ele vem, se não se arrepender, aí existe uma consequência. Deus está exortando, agora existe uma consequência caso não queira ouvir. Lembra que nós falamos lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Felizes são os que leem, ouvem e obedecem a palavra da profecia. A verdade de Deus. Então, ou seja, se a igreja de Éfeso fizer isso aqui, ela será feliz. Feliz. Então, olha só, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Você sabe o que isso significa? O que é o candelabro, irmão Anderson? O candelabro no Antigo Testamento é a representação de onde se acendia-se as chamas, iluminava o lugar santo, né? E era a representação, e ele traz a representação de manter e conter a glória de Deus.
né? Ou seja, a igreja, ela é o candelabro. Aqui, como ele dividiu as 7 igrejas da Ásia, né? O que acontece? A igreja de Éfeso, ela era um candelabro em Éfeso. Ou seja, ela era a manifestação visível, a luz de Deus na cidade de Éfeso. Então, se ela era a luz de Deus na cidade de Éfeso, ela era a comportora da glória de Deus naquela cidade. Suponhamos, né, a cidade que eu estou, né, como nós temos várias igrejas, mas a igreja evangélica ou a igreja que propaga o evangelho de Deus, ela é um candelabro na cidade. Quem traz a bênção para a cidade? Quem mostra a luz aos perdidos? Quem mostra luz aos que estão em trevas? A igreja. Agora, quando ele fala, eu vou arrancar o candelabro de vocês, ou seja, vocês não terão lugar, vocês não têm base, vocês não têm utensílios sagrados, vocês não têm lugar para suportar ou para manter a glória de Deus sobre vocês. Quando eu tiro o candelabro, eu estou tirando a patente de vocês de serem igreja. Eu estou tirando a patente de vocês de exercerem aquilo que Cristo morreu na cruz para vocês exercerem. Então, vocês se arrependam. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, volte ao amor. Lembrem de o quanto vocês caíram. Arrependam-se, porque senão eu vou ter que arrancar o candelabro de vocês. E aí vocês não terão a ação do Espírito Santo, não terão a ação da glória de Deus, não terão a ação de Jesus Cristo. Olha só que perigoso o negócio. É perigoso isso aqui. Então, meus queridos, para a gente aqui terminar, ele vai dizer o seguinte: mas tem a favor isto. Aí mais uma coisa a favor. Qual é a coisa que ele tem a favor aqui? Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Quem são os nicolaítas? É um grupo religioso da época que provavelmente ele perturbava várias igrejas, né? A gente vai ver até mesmo os nicolaítas, entre outras igrejas aqui citados. É um grupo que defendia um evangelho paralelo, não o evangelho de Cristo, mas o evangelho burlado, falando que o pecado, né, é tipo como fosse o agnosticismo, né, falando que o pecado ele não tinha nada a ver, que ele não afetava a alma e poderia se viver da maneira que convém a viver, né, ou seja, era o mesmo que envolvesse com sincretismo, né, ou com qualquer outra coisa parecida. Então os nicolaítas eles defendiam esse evangelho paralelo, né, segundo eles o evangelho, né, um evangelho paralelo. Então eles resistiam. Então olha para você ver, a igreja de Éfeso é uma igreja que ela era pautada na palavra, mas ela estava declinando no amor. Isso é perigoso, tá? Então olha só, então ele diz, continua no versículo 7. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz, o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Todas as cartas ele termina assim. É o Espírito Santo quem está dizendo às igrejas. Não é assim que a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Pois bem, aqui ele está falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então, em cada final de carta, ele dá uma visão, né, de recompensa ou galardão. Aqui no caso de Éfeso, quando ele fala ao que vencer, ele não está falando por esforço próprio. Esse grego aqui é um grego nikon, né? Nikon quer dizer uma vitória pela graça. Ou seja, quando você se arrepende dos seus pecados e você se volta para Jesus Cristo, e você fala, Jesus Cristo, olha, eu não tenho condições, eu sou fraco, mas você se entrega para Ele, você passa a vencer o seu pecado pela graça, certo? Então essa vitória, quando ele fala aos que vencerem, não é um esforço próprio, é quando a igreja vai se entregar a Jesus e vai deixar que Jesus governe para que eles vençam pela graça. Aí eles vão ter a recompensa. O que é isso? Comer da árvore da vida. Viver eternamente. Amém? Então esse aqui é o capítulo 2, né, do versículo 1 ao 7. E falamos da igreja de Éfeso. Amém?
Até o próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar o like, você vai estar ajudando bastante. Quiser deixar um comentário embaixo também, sinta-se à vontade, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família.